E aí, pessoal? Bem-vindos de volta a mais uma análise aprofundada baseada no livro O Desejado de Todas as Nações. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias principais do capítulo O Sábado. E olha, se preparem, porque esse é um tema que, historicamente, sempre deu o que falar. Pois é, Daniel, e essa polêmica toda, no fundo, se resume a uma pergunta bem simples, que é a que a gente vê aqui. O sábado foi criado para ser um fardo ou uma bênção? Um peso ou um presente? Essas duas visões completamente opostas são o coração do conflito que a gente vai explorar hoje. É isso aí. E para a gente conseguir responder essa pergunta, não dá para começar a história pelo meio, né? A gente precisa ir direto na fonte. Então, vamos voltar lá para o comecinho de tudo, para a criação, para entender qual era a intenção original por trás do sábado. Exatamente. E o ponto-chave aqui, gente, é que o sábado não nasceu lá no Monte Sinai, com as leis de Moisés. A origem dele é muito anterior. Ele foi estabelecido logo depois que o mundo foi criado como um dia sagrado de descanso. E mais do que isso, um memorial da obra completa de Deus. E não era só um memorial, né? Era também um sinal. A ideia original era que esse dia especial nos conectasse de uma forma muito íntima com o Criador, principalmente através da natureza. Pensa só, que incrível ouvir a voz de Deus no canto dos pássaros, no barulho das ondas, tipo como Adão ouvia no Éden. Era sobre essa comunhão profunda. Nossa, uma ideia linda mesmo. Mas como a gente sabe, muitas coisas boas acabam sendo distorcidas com o tempo. E é exatamente aqui que a história começa a mudar de tom e o conflito de verdade aparece. Vamos ver como esse sinal tão bonito de comunhão foi totalmente desfigurado. E este slide aqui deixa isso claríssimo. Olhem só que contraste absurdo. De um lado, na coluna da intenção divina, a gente vê palavras como amor, deleite, comunhão. Do outro lado, na das tradições humanas, a gente encontra exigências, egoísmo, um fardo pesado. Os líderes religiosos da época basicamente pegaram um presente e transformaram numa prisão cheia de regras. E o pior de tudo é que, com isso, o significado original se perdeu por completo. A imagem de Deus começou a ser pintada como a de um tirano, sabe? Alguém que criava leis impossíveis de serem seguidas. O sábado, que deveria ser um reflexo do amor de Deus, acabou virando um espelho do caráter de homens egoístas e sem compaixão. E é bem nesse cenário caótico de distorção que Jesus entra em cena. E ele não perde tempo para começar a colocar as coisas no lugar. A sua primeira grande lição sobre o verdadeiro sentido do sábado acontece num lugar bem inusitado, um campo de grãos. Imagina a cena. Jesus e os discípulos estão passando por uma plantação no sábado e, com fome, começam a pegar umas espigas e a comer. Para os fariseus, que estavam sempre de olho, aquilo era um crime. Na cabeça deles, pegar a espiga era colher, e esfregar ela nas mãos para comer era debulhar. Duas atividades proibidas pelas regras deles. E a resposta de Jesus aqui é simplesmente genial. Ele vira o jogo usando as próprias escrituras que eles diziam defender. Primeiro, ele lembra do exemplo de Davi, que comeu pão sagrado por necessidade. Segundo, ele aponta que os próprios sacerdotes trabalham e muito no templo aos sábados e ninguém os acusa. E aí, ele dá o checkmate, dizendo, pois aqui está quem é maior do que o templo. Nossa, e essa frase fecha a discussão com chave de ouro. Jesus inverte totalmente a lógica deles. A lei existe para servir e beneficiar as pessoas, e não o contrário. A necessidade humana está acima do ritual, simples assim. Quebrou o argumento deles no meio. Agora, se essa situação no campo de grãos já foi tensa, vamos passar para o próximo confronto, que foi ainda mais direto. Dessa vez, a polêmica toda gira em torno de uma cura, um ato de misericórdia que bateu de frente com as tradições. A cena agora é dentro da sinagoga. Jesus vê um homem com a mão atrofiada e, sabendo que estava sendo vigiado, ele coloca o homem bem no centro e lança essa pergunta no ar. Foi uma provocação direta. Ele forçou os críticos a encararem a própria hipocrisia. Até porque, nos bastidores, eram eles que planejavam matá-lo. E o que acontece em seguida é muito poderoso. Um silêncio total. Eles foram colocados numa sinuca de bico. Nenhuma resposta que eles dessem seria boa. Se dissessem que era certo fazer o mal, o povo ia se virar contra eles. Se admitissem que era certo fazer o bem, estariam na prática dando razão a Jesus. Ficaram totalmente sem saída. E então, no meio daquele silêncio constrangedor, Jesus simplesmente cura o homem. Com esse único ato, ele não só devolveu a saúde e a dignidade para aquela pessoa,
mas também condenou de forma direta todos aqueles costumes rígidos e sem coração, mostrando que a misericórdia é a verdadeira essência da lei. E tudo isso nos leva ao clímax do argumento, o ponto alto da discussão, que é quando Jesus faz a sua declaração mais ousada sobre a sua própria autoridade em relação ao sábado. E essa declaração é monumental. É muito forte. Ele não está apenas dizendo que interpreta a lei melhor do que eles. Ele está se colocando como a própria autoridade sobre a lei. É como se ele dissesse: essa lei que vocês usam como uma arma, fui eu que a criei. Eu sou o senhor dela. Exato. Ser o senhor do sábado significa que, por ser o seu criador, o sábado pertence a ele. E se pertence a ele, só ele tem a autoridade final para dizer qual é o seu verdadeiro propósito. Ele é o intérprete definitivo, o dono da lei. Então, depois de Jesus desmontar todas essas tradições humanas, o que é que sobra? Bem, Jesus restaura o sábado, devolvendo a ele o seu propósito original. Vamos resumir como fica esse presente depois de ser, digamos, desembrulhado por Cristo. Então, o ponto principal é que o sábado restaurado é, antes de mais nada, uma bênção para a gente. O foco não é no que não podemos fazer, mas sim no que podemos receber. A santidade que vem de Cristo, a alegria de se conectar com o Criador, as chances de praticar a misericórdia e, acima de tudo, encontrar aquela paz que só o Salvador pode dar. E essa citação de Isaías é perfeita para fechar essa ideia. A palavra-chave aqui é deleitoso. Pense em algo prazeroso, uma delícia mesmo. O sábado foi feito para ser uma experiência de alegria e conexão com Deus, e não uma obrigação cheia de restrições e peso. E tudo isso que a gente conversou hoje nos leva a uma reflexão final, que é a pergunta que este slide propõe. Nas nossas vidas, que são sempre tão corridas e cheias de pressão, como a gente pode resgatar essa ideia do descanso não como mais uma obrigação na agenda, mas como um verdadeiro deleite, uma bênção de verdade? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada pelo significado do sábado. Lembre-se que esse é só um resumão e o material completo oferece uma profundidade ainda maior para quem quiser continuar o estudo. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.